Essa semana, o Copom do Banco Central optou por manter a nossa taxa de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. Com isso, a gente já configura a segunda reunião consecutiva de estabilidade da nossa taxa Selic. E apesar de ainda haver alguma chance de mais aumentos da Selic caso a inflação volte a nos surpreender, a gente aumenta a nossa confiança de que, de fato, a gente já está no topo da Selic e que depois de algum curto período de estabilidade, a gente deve começar a ver essa queda. E como o mercado sempre se adianta tentando prever o futuro, é basicamente por isso que a gente já vê o Ibovespa tendo uma recuperação do fundo que ele bateu esse ano, ao passo que o S&P 500 está bem perto dos fundos que ele fez recentemente. Inclusive, se a gente olhar para o S&P 500, a gente está vendo ele perder força aqui ao encontro com a média móvel de 20 dias, e com esse enfraquecimento é fácil a gente pensar que a gente está num caminho para fazer mínimas ainda inferiores às que a gente fez no dia 10 de outubro. Se o nosso Ibovespa está ensaiando uma recuperação, está mostrando muita força esse ano, está com resultado positivo no acumulado do ano, muito se deve ao movimento acelerado, adiantado em relação aos outros países da alta da Selic. A gente viu o Banco Central Europeu, que é um dos mais atrasados, elevando a taxa de juros em 75 pontos base, ainda na meta de combater a inflação. O Banco Central Americano também ainda está num período de alta de juros. A gente ainda deve ver ambas as taxas, tanto a taxa de juros da zona do euro como dos Estados Unidos, ainda subindo. Com esse aumento, a taxa básica, que é a taxa de depósito, sobe para 1,5%. Agora, uma notícia que me surpreendeu foi a dos Estados Unidos, o PIB mostrando um crescimento de 2,6% no terceiro trimestre. A gente teve o primeiro e o segundo trimestre da economia americana em retração, o que já configurava uma recessão técnica, e agora a gente voltou a ter crescimento, e na definição estritamente técnica da recessão, os Estados Unidos não estão mais em recessão. Porém, eu diria que ainda não é hora de ficar otimista com o S&P 500. A inflação ainda não está mostrando grandes sinais de arrefecimento lá por fora. Então a gente ainda deve esperar bem mais alta de juros e, por consequência, mais quedas nos valores dos ativos. Mas apesar da gente ter saído da recessão técnica, parece que o mercado ainda está precificando mais recessão lá para frente. Quando a gente olha para o spread, para a diferença entre os juros pagos pelos títulos do Tesouro Americano de 10 anos e de 2 anos, a curva de juros já inverteu desde aqui de julho de 2022. Isso quer dizer que a partir dessa data, o título de 2 anos estava pagando um yield maior que o de 10 anos. Se você quer entender melhor essa dinâmica, eu tenho um vídeo só sobre isso, mas o importante de saber é que geralmente isso acontece quando o mercado está precificando uma grande desaceleração econômica ou até uma recessão à frente. E agora, mais recentemente, isso se agravou, porque agora quem está mostrando uma inversão é o yield de 3 meses. O yield de 3 meses já está maior do que o yield de 10 anos, o que é totalmente contraintuitivo. Essa mudança mais recente ocorreu aqui no dia 25 de outubro e é relativamente preocupante ver isso, porque o yield de 3 meses é um dos mais curtos, e se até ele está invertido em relação ao de 10 anos, de fato o mercado está bem assustado para o curto prazo. Então ainda existe uma grande possibilidade da maior desaceleração econômica, do grande impacto nos resultados das empresas ainda estar por vir. E eu quero lembrar vocês que a gente não tem que ter medo de quedas. É nas quedas que a gente tem as oportunidades de boas compras para o longo prazo. Quanto mais um índice cai, maior é a probabilidade da gente encontrar boas ações em preços justos ou atrativos num dado momento. Outra coisa que eu queria comentar são 3 resultados de 3 grandes empresas, a Apple, Google e a Microsoft. A Apple conseguiu superar a sua expectativa de lucro, ela veio com 1,29 de lucro por ação, enquanto a estimativa estava em 1,27. Sua receita bateu 9,15 bilhões, a expectativa estava em 88,9. O crescimento que eles tiveram é de 8,1% ano a ano. A decepção ficou na receita dos iPhones, que veio em 42,63 bilhões, enquanto a expectativa era de 43,21. Ainda assim, eles reportaram um crescimento de 9,67 no ano. Receita dos Macs surpreenderam positivamente, vindo em 11,51 bilhões versus uma expectativa de 9,36 e com um grande crescimento de 25,39% ano a ano. Receita dos iPads veio abaixo das expectativas em 7,17, enquanto o esperado era 7,94 e, infelizmente, teve um decréscimo de 13% ano a ano. Outros produtos também conseguiram superar as expectativas com receitas totais de 9,65 bi e um crescimento de 9,85% ano a ano.
ano. Na receita de serviços, ela não só veio abaixo das expectativas em 19,19, a expectativa estava em 20,1, como foi um crescimento que eu esperava que fosse maior, a 4,98% ano a ano, um pouco abaixo do que eu imaginava. No caso do Google, a Alphabet, ela veio abaixo das expectativas, com lucro por ação de 1,06 cents, a expectativa era de 1,25, receita também abaixo do esperado, receita de anúncios do YouTube em 7,07 bilhões, também abaixo dos 7,42 que eram esperados. O mercado bateu bastante no Google quando saiu esse resultado, principalmente por causa da desaceleração do crescimento da receita. Ano passado eles tiveram um crescimento de 41% e hoje de apenas 6%, o que, considerando o cenário macroeconômico, as expectativas de uma recessão, de desaceleração na economia americana, que qualquer empresa anunciasse menos. Então, apesar do mercado ter batido muito, eu diria que no contexto atual a gente ainda tem um crescimento de 6%, não é uma notícia ruim, é uma notícia boa. Na Microsoft também tivemos resultados positivos, um lucro por ação de 2,35 versus 2,30 que eram esperados, a receita veio em 50,12 bi, o esperado era de 49,61. Porém, houve uma queda do lucro líquido de 14%, mas isso é devido a um efeito contábil que aumentou e inflou o resultado do ano anterior, devido a um benefício fiscal de 3,3 bi. O segmento de nuvem da Microsoft teve um crescimento de 20% ano a ano, mas a receita veio um pouco abaixo das estimativas, ainda assim bem pouco abaixo, de 20,33 que foi a realidade, o esperado era 20,36. Olhando só pro Azure, só pros servidores, o crescimento foi de 35%. E olhando para a receita como um todo, ela ainda teve um crescimento de 10,6%. Mais uma vez, eu tô trazendo esses resultados aqui para mostrar que apesar das expectativas bem negativas para a economia americana, a gente ainda tá vendo resultados que podem não ser os melhores do mundo, mas não são resultados ruins. A gente ainda tá vendo o crescimento das principais empresas techs do mundo. Como a gente não faz isso há muito tempo, tá aqui o comportamento do S&P 500 no último mês. A gente vê que a grande maioria das empresas está tendo uma recuperação, mas tem uma ou outra, principalmente no setor de tecnologia, que ainda estão apanhando muito. A Tesla, parcialmente por causa de medos do Elon Musk, agora que confirmou a compra do Twitter mais uma vez, ficar muito envolvido. A Amazon está passando um período de declínio dos seus lucros, as suas receitas continuam crescendo. E o Meta, né, antigo Facebook, está tendo aí grandes incertezas em relação ao futuro da companhia. As suas redes sociais já estão praticamente no pico do que elas podem ser, difícil extrair mais crescimento dali, e a aposta no Meta está sendo cada vez mais duvidada pelo mercado. Quando a gente olha para o Ibovespa, a gente viu aqui muita volatilidade nesse período recente, se preparando para as eleições. Na última semana uma queda de 4,49, mas ainda assim acima desses níveis a gente ficou aqui por um tempo, então de certa forma em algum lugar que tem suporte. O IFIX nesse período que a gente não falou, tá andando de lado praticamente, ainda tem um pequeno crescimento desde aqui, mas praticamente andando de lado. Dólar segue nessa flâmula aqui, a perspectiva dela é de mais alta, né, se a gente for se guiar pela análise técnica. A gente sabe que a análise técnica nem sempre é correta, de qualquer jeito estamos aqui aos R$5,30. O S&P 500, quando eu já mostrei, tá tentando romper aqui, bater essa média móvel de 20 semanas. Os juros de 10 anos estão pagando aqui 4,018% ao ano. O petróleo, de certa forma, rompeu essa tendência de queda, parece estar querendo formar uma flâmula aqui, talvez, mas ainda está aos $93. E o Bitcoin recentemente está tentando ensaiar uma subida junto com o S&P 500, ambos lutando contra a média móvel de 20 períodos. Se o S&P 500 não conseguir romper, eu imagino que o Bitcoin também tenha mais dificuldade. Bom, o Bitcoin vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Bons aportes, bons investimentos e até a próxima!